Oi, pessoal, então vocês me pediram para comentar um pouco sobre minhas impressões aqui desses materiais da Art Tools, Aquarela Missy em bisnaga. Esse estojinho que eu comprei é 12 cores e foi por volta de uns R$50. E o bloco, acho que foi menos de R$30, esse bloco 12 folhas aqui, que também é celulose. Aí eu coloquei as bisnaguinhas num estojinho assim de remédio. E ainda sobrou 2 lugares que eu posso criar uma nova mistura aí a partir das bisnagas, né? Achei a variedade de cores bem interessante porque ele conta com primárias, como o amarelo, o ciano e o magenta. Então, dá para criar uma variedade de cores aí bem legal a partir da mistura dessas 12. Por ser bisnaga é mais fácil. E aí o papel, eu fiz só uma pintura nele por enquanto. Aqui foi o primeiro teste de cor, a primeira página veio com algumas marcas de cola, algumas sujeirinhas assim, mas como a primeira página geralmente a gente usa mesmo para entender o comportamento do papel, a textura, então não é nada assim muito grave, problemático. As próximas páginas estão intactas. E aí eu não tinha, no dia que eu fiz esse primeiro teste, eu não tinha a caneta nanquim. Então, aqui agora eu vou fazer o teste da opacidade. Eu só testei aqui mesmo para ver como que ficariam as cores no papel. E agora eu vou fazer um testezinho aqui de opacidade. Então, eu usei uma caneta nanquim à prova d'água aqui. E vou começar com a tinta branca. Então, eu tô pegando daqui, ó, gente, desse estojinho, tá? Vou usar um cantinho aqui, um pouquinho mais de água. Eu quero ver o quanto que essa tinta cobre aqui, né? A fita preta, depois que seca. Esse amarelinho clarinho aqui seria o equivalente ao amarelo Nápoles ou amarelo brilhante em algumas marcas. E ele é bem esperado que seja opaco também. Vamos pro amarelo primário aqui. O nome desse amarelo aqui no estojo é amarelo ouro. Tô sem muito espaço aqui, porque eu já andei usando. Esse aqui me parece bem transparente, ó, em relação ao amarelinho marfim, né, que é esse mais clarinho. O amarelo ouro aqui, bem transparente. Para uma tinta de linha... Eu nem sei como que eles classificam essa aqui, mas eu diria que é uma estudante, né? O vermelho é um pouquinho opaco a úmido, vamos ver depois que ele secar como é que vai ser. Em relação à textura do papel, a pintura que eu fiz nele, eu gostei bastante da textura. É uma textura, ela é um pouco mecânica, assim, repetida, mas não é uma textura, assim, muito geométrica, né? Então, ela tem uma certa aleatoriedadezinha, assim, interessante. Vou pegar o magenta agora. Vou ter que diminuir aqui um pouquinho os espacinhos, porque senão eu não vou conseguir fazer todas aqui nessa fita e a minha caneta nanquim está acabando. Bem transparente o magenta também. Esse aqui agora é o ocre. A maioria dos amarelo ocre são opacos, né? Vou até deixar um pouquinho mais de tinta aqui em cima da fita. Em marcas profissionais também é esperado uma certa opacidade do ocre. Esse aqui seria o terra de siena, se eu não me engano. Não, terracota é o nome dessa cor. Nesse estojo, né? As marcas, elas criam nomes fantasia, né, para as cores. Não é uma regra, assim, o nome da cor. Esse aqui seria o ciano, um pouco opaco, úmido. Também o teste definitivo é só depois que tá mais seco. Eu vou testar aqui o ultramar. Bem transparente o ultramar. Não me passa a sensação de opacidade. E aí tem os verdes, mas os verdes vai faltar um aqui.
Ó, esse aqui bem... uma sensação de opaco também por cima do preto. Deixa eu fazer um risquinho rápido aqui com o nanquim. Minhas duas canetas nanquim estão quase secas. Mas eu acho que vai dar pra fazer aqui um teste. Até devia já ter aproveitado pra comprar uma nova e acabei esquecendo. Mas vamos ver o teste do verde que faltou. O preto não faz muito sentido, né? Fazer esse teste de opacidade, porque a não ser que fosse mais diluído, ele vai cobrir. Então, aqui tem o verde profundo, que foi esse primeiro que eu fiz ali, e o musgo, que é esse que eu vou fazer agora, verde musgo. Também uma sensação de opacidade nele aqui. Então, quando ele cobre a fita preta, fica partícula. Quando ele cobre a fita preta e até aviva o preto, como foi o caso do ultramar aqui, né? Então, a gente sente que a tinta é mais transparente. Ó. Preto, preto mesmo. Se fosse fazer uma diluição aqui, ainda a gente vê a fita ali embaixo, né? E é isso, as 12 cores. Esse aqui eu fiz uma espécie de azul royal, porque eu gosto muito de usar essa cor também na linha profissional. É uma cor opaca, mesmo na linha profissional. E aqui eu misturei o ultramar com o branco, pra chegar nessa cor aqui. Talvez até usei um pouquinho do magenta pra dar uma leve violetada nele. Então, provavelmente eu vou criar aqui um azul royal e eu deveria ter deixado um espaço entre o amarelo e o vermelho para fazer um laranja também, que é uma cor bem versátil, para ter pronta. Mas então, a minha sensação aí sobre essas tintas é que elas são bastante pigmentadas, principalmente quando você tem ela fresca do tubo, né? Aqui as minhas já tem uns dias que eu coloquei elas aqui, então elas já estavam se encaminhando para secar um pouco. Por ser nesse valor, acho que eu nunca vi uma tinta tão pigmentada assim, nessa faixa de preço. O comportamento delas em mistura aqui, nessa misturinha que eu fiz, deu uma mistura bem vibrante nas primárias, ó. Ainda faltaria eu testar a mistura entre todas elas, né? Fazer aquele diagrama, aqueles quadriculados para testar aí como é que fica a interação. Porque quando a gente trabalha com tintas que tem uma característica um pouco mais opaca, algumas misturas pode ser que fique com uma sensação meio de lama, assim, né? E não fiquem tão vívidas. Tintas mais transparentes têm misturas mais limpas. Então, aí faltam alguns testes, né? Esse aqui é só uma impressão inicial, bem pigmentada, tem uma expansão não tão rápida quanto uma tinta profissional, mas faz um gradiente uniforme até. Algumas têm uma sensação de granulação, né? Outras já são um pouco mais uniformes na superfície do papel. Várias bem transparentes, ó, a amarela me trouxe uma sensação bem transparente, era uma preocupação porque eu achava que ia ser mais opaca. Esse amarelo ouro aqui não é um amarelo tão limão, tão primário, ele é um pouquinho quente, se assemelha ao aureolin, mas dá para usar como primária misturado com magenta se quiser, ó. O verde que ele criou também foi bem limpo e aqui nele com a interação com magenta criou uns avermelhados e alaranjados bem bonitos. O magenta também é bem transparente e o cerúleo aqui, que seria o ciano, né, não é tão transparente, o ultramar é mais, mas não é também tão opaco assim, tá? Já vi tintas profissionais mais opacas que essa. Então, achei, assim, para quem tá pensando em começar aí na aquarela, eu acho que é um bom estojo para começar. O papel também não me desagradou em nada. Fiz uma pintura de página completa nele, tem o vídeo aí no feed para quem quiser ver. Tem uma textura bonita, interessante, permaneceu por bastante tempo molhado, apesar de ser celulose. É uma textura agradável. O avesso dele tem uma textura exatamente assim, muito idêntica à parte do direito, ó. Deixa eu colocar uma
próximo a outra aqui pra vocês verem. Talvez um pouquinho menorzinha, mas pouca diferença. Não testei o comportamento dela no avesso ainda. Deixa eu ver se aqui já secou, de repente eu posso testar agora. Vou tirar o bloquinho aqui só pra garantir que não vai interferir. Vamos fazer uma misturinha aqui. Ó, magenta com amarelo aqui, olha que vermelho bonito, né? Mais laranjadinho. Mais vermelho aqui. Aqui seria o amarelo com o verde, com o ciano. Ó. Faz verdes bem vibrantes, bem bonitos. Vamos ver o azul ultramar. O azul ultramar, mesmo aqui, ó, numa linha escolar, né? Tem uma vocação para granular aqui nesse papel. Faz uns verdes um pouquinho mais fechados, o que é esperado também, né? Por ser um azul também mais escurinho. Com o ciano realmente ficam verdes mais luminosos, né? Mas, ó, a textura do papel no avesso muito parecida com o lado direito. Ele demora um pouquinho para impregnar de verdade, né? Claro que isso também é bem normal no papel celulose. Dá uma entortadinha também quando tem mais água, mas trabalhando ele preso na prancheta com a fita, não é algo que vai te trazer problemas. Aqui vamos ver o ocre com o ultramar aqui. Ó, verdes mais fechados, acinzentado. O que mais que dá pra gente misturar aqui pra ver como é que vai ficar? Esse terracota aqui. Com azul. Um avioletado, um marrom, né? Um marrom mais fechado. Um marrom bem bonito. Se eu quiser ele um pouquinho menos avermelhado, eu posso trazer um pouco do ocre aqui junto. Também com uma vocaçãozinha pra dar uma granulada. Olha que verde bonito de vegetação, assim, né? Ficou. Então, bem interessante. Aqui eu vou fazer o que eu gosto aqui, que é o royal branco com ultramar. Tons pastéis, né? Se você tem o branco em bisnaga, você consegue brincar aí com criação de tons mais pastéis. Eu gostei muito do... Ó, uns lavandas assim, né? Eu gostei muito desse magenta com o ciano, faz um violeta bem bonito. Foi muito ciano, mas ó que azul fechado, né? Bem bonito. Ó, praticamente um dioxazina, né? Um tom de oxazina, assim. Então, bem legal o estojinho, gente, pra quem tá pensando aí
em um custo-benefício mais acessível, né? Tanto o papel, achei bem legal, bem interessante esse aqui. É o Aquarel, 300 gramas. Ideal para técnicas úmidas, grão fino. E esse aqui é o estojinho da Missy, 12 cores. Eu já conheci o 24 cores, porque eu presenteei uma pessoa com ele e a gente testou juntas a primeira vez. E me surpreendeu, assim, a pigmentação, né? O 12 cores é legal para quem tá começando, porque aí você já adquire alguns conhecimentos de mistura de cor, dá uma estudadinha lá no círculo cromático e você não precisa mais do que isso para criar variação, né? Olha que variedade aí só com poucos testes, né? E às vezes o de 24 cores ou até estojos de mais cores, você acaba ficando confortável ali em usar a mistura pronta e não investe tanto nesse conhecimento tão importante que é a teoria das cores, as misturas, como criar variações, né? Claro que para determinados tipos de uso, ter mais cores prontas agiliza algumas coisas, mas para iniciar, eu não vejo muito por que ter mais do que isso, assim. Dá para investir pouquinho, ó, e já começar bem legal, aí com um material bem legal. Então, gente, agora o testezinho da opacidade aqui, ó, já secou. Eu vou colocar ela mais na luz aqui e mais zoom para não perder o foco aqui, ó, para vocês verem de pertinho. Isso que eu falo sobre opacidade. Olha como o branco e o amarelo marfim deixa uma partículazinha opaca ali por cima da fita preta. E as outras cores, ó, bem transparentes. Aí o amarelo ocre ali de novo tem uma sensação de opacidade. Os outros, depois que secaram, não ficaram muito opacos por cima da fita preta. O azul ultramar bem transparente também. E depois aqui o verde musgo e o preto. O verde musgo, um pouquinho de sensação de opacidade por cima da fita preta, mas nada muito como essas primeiras aqui, essas duas primeiras, né? Que também é esperado. Ó, bem transparente o amarelo, o vermelho e o magenta. O terracota, os dois azuis e o verde intenso. É isso aí. Então, só para vocês verem mais de pertinho aí como ficou depois que secou, tá? Essas aqui são as tintas Missy da Artus, aquarela Missy da Artus. Um outro teste importante para fazer aqui, ó, é o teste do lifting. Então, vim com um pincel de cerda mais firme, com a cerda úmida, por cima de uma pintura. Essa aqui eu fiz já tem uns 2 dias, né? Mas isso também tem influência do tipo do papel e do tipo do pigmento. Às vezes mais do papel, tipo da gelatinização dele. Então, essas aqui estão me parecendo, né, que até tem um bom lifting. Aqui a preta um pouquinho menos fácil, ó. Então, pigmentos que impregnam mais ou que aderem mais na porosidade aí do papel, né? Ó, o vermelho também. Vamos ver o amarelinho. Cores mais clarinhas é mais difícil um pouco de perceber aqui o lifting. Nas mais escuras é que a gente vê mais, né? Geralmente tintas também que são mais finas impregnam mais, né? Então, só para fechar aqui, pessoal, eu não sei qual a classificação exata desse tipo de tinta. Profissional não é, porque ela não tem informação de resistência à luz, né? O light fastness. Aqui eles falam que ela é feita com pigmento, não com corante. Então, isso é um bom sinal. Mas não tem a informação da permanência. Então, eu presumo que seja uma tinta de linha escolar aí, né?
Mas ela é bem pigmentada, teve um bom lifting, né? No teste do lifting aqui foi bem legal. O teste da opacidade também, várias cores bem transparentes, algumas semi-opacas, algumas mais opacas. Então, para quem tá pensando aí em investir na primeira aquarela, eu acho que é um ótimo tipo de material para começar a se acostumar, para ver se vai gostar da aquarela, né? Essa aqui vem em bisnaguinha, a bisnaguinha dela vem fechadinha, lacrada, então você usa a pontinha da tampa aqui para abrir o lacre metálico, né? São bisnagas em metal, então tem que ter um certo cuidado ao dobrar esse material, porque se dobrar demais aqui no mesmo lugar, ele pode começar a ter rachadura e aí a tinta vai secar aqui dentro. Então, tem que ter um certo cuidadinho aí no manuseio, para isso não acontecer e a tinta não secar lá dentro. Mas mesmo que ela secar lá dentro e você abrir e remover o pigmento seco aqui de dentro, você pode continuar usando ela como aquarela, tá? Então, é um material bem legal aí. Eu gostei bastante e acho que vai ser um material bacana para eu ter aqui no ateliê, não para encomendas, porque eu não tenho a informação da resistência à luz, mas às vezes para um pequeno teste, para fazer, de repente, um cartão, um marcador, coisas que não vão ficar expostas à luz, né, como uma obra lá na moldura. Então, quando eu for fazer alguma obra que vai para moldura, eu uso tinta profissional. Quando eu vou fazer outras coisas, outros testes, estudos, né, ou alguma demonstração, ou até aqui eu trabalho com aula, né, então se eu vou dar alguma aula aí para alguém que está começando, é um material bem interessante para começar, bem legal. Então é isso, gente, vou ficando por aqui. Esse foi o teste. Quem quiser ver a pintura de página cheia que eu fiz, tá lá no meu feed, foi uma paisagem. E é isso. Espero que seja útil aí para vocês. Tchau, tchau.